Estamos aqui mais uma vez para a nossa série de lives, né? Nossa última live deu um probleminha, eu saí e entrei de novo, tá bom? E nós estamos muito felizes porque a gente está comemorando, ó, semana de festa aqui, tá bom? Estamos comemorando o lançamento do nosso livro aqui, olha, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Então esse livro fala um pouco sobre a nossa história lá na Índia. E hoje, para fechar com chave de ouro, nós vamos chamar a Liz Mota Herman. Então daqui a pouco ela vai se apresentar, vou convidá-la e nós vamos conversar um pouco sobre o livro, não é? Vou contar algumas coisas do livro, mas não muito, tá bom? Não muita coisa. E nós vamos conversar sobre educação, sobre família, relacionamento e a pergunta-chave: como que eu posso enviar o meu filho para a missão? Como que eu posso, Valéria, Liz, enviar a minha filha para a missão? Então hoje nós vamos bater um papo bem legal com a Liz sobre esse assunto e nós estamos aqui nessa série de lives falando sobre meu mundo de ponta cabeça, não é? Sobre a educação que está de ponta cabeça. Como é que é essa história? Então hoje nós estamos fechando essa série de lives, foram 5 lives especiais com pessoas maravilhosas que acreditam no nosso ministério, que gostam da gente, que a gente gosta dessas pessoas também. Então tem sido assim uma grande bênção, uma grande festa que a gente está aqui comemorando o lançamento desse nosso livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça. E nós temos conversado com pessoas especiais, que são os nossos convidados, a respeito da educação. Como a educação anda aí de ponta cabeça? Será que anda de ponta cabeça mesmo? Como é que tá na sua casa? E nós temos um programa chamado Reforma em Família. Então, quem está interessado nesse programa Reforma em Família, pode entrar aqui no link da minha bio, não é? No meu perfil, e pode clicar lá, quero saber mais, educação de ponta cabeça. E você vai receber várias, não é? Várias respostas em relação às suas dúvidas. Todas as respostas em relação às dúvidas que você tem em como poder participar deste programa, seja no privado, não é? Seja uma mentoria privada ou seja no grupo. Então, de tempos em tempos, nós temos também grupos que são formados, ok? Bom, gente, tô esperando então a Liz entrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp. Eu tive um probleminha no começo de conexão, aí eu saí, entrei de novo. Será que a Liz está com algum probleminha na conexão dela também? Vou dar uma olhada aqui, tá bom? Vamos lá. Agora a Liz, acho que entrou. Tá aqui, né, Liz? Te mandei, acabei de mandar uma solicitação para você, então. Vamos esperar a Liz entrar. Oi! Pronto. Tava aqui o tempo todo, tava só aguardando. Ai, ai, nossa, meu coração não tinha visto. Já Boa. estava preocupada. Gente, a Liz, ela não tá aqui no Brasil. Ela tá bem longe da gente, né, Liz? Tá aí na Alemanha. E aí Isso. já é de noitão, né? Deixa eu ver. Que horas são aí? Sim, aqui são 9 da noite. Ai, ai. Amiga, muito obrigada por ter aceitado, não é? Nada. Uma sexta-feira, 9 horas da noite. Tem, olha, tem que acreditar muito, né? Tem que gostar muito, né? Obrigada, viu? De Obrigada nada. mesmo, Liz. E eu estava te falando, né, para o pessoal que está nos assistindo e para as famílias que vão nos assistir também, que a gente está fechando essa série Educação de Ponta Cabeça, assim, com chave de ouro, com você. Obrigada Porque pelo carinho, amiga. ninguém melhor para falar de missão do que você. Queria, Liz, que você se apresentasse aí para o nosso público, o nosso grupo de famílias. Nós já fizemos live juntas.
você não é uma inspiração para nós, o que você faz, o seu ministério, porque nós somos missão também, não é? Nosso ministério também tem relação com missão. Então, eu queria que você se apresentasse, onde você está, o que você faz, não é? E a gente vamos tentar responder essa pergunta hoje: como enviar o nosso filho para a missão, não é? Como colocar missão no coração dessas famílias. Então, Beleza. com você, Liz, apresenta aí, amiga. Então tá, deixa eu ver aqui a forma mais simples, né, de aquela versão resumida, né? Eu e meu Sim. esposo somos missionários de carreira, já trabalhando juntos há 9 anos, vai fazer 9 anos agora no começo do ano que vem, janeiro do ano que vem. E o Lucas já tinha um pouquinho mais de experiência antes de a gente se conhecer, né? A gente se conheceu na minha primeira missão. E nós somos missionários de carreira na modalidade de autossustento, que quer dizer que a gente trabalha para se sustentar. E no caso, a nossa configuração aqui é que a gente tem uma empresa de tecnologia, né? É empresa de. Eu sempre me perco para explicar essas coisas em português, mas é de software como serviço, né? E então nós somos os cofundadores, né, dessa empresa. Ele cuida da parte técnica e eu cuido da parte operacional da empresa. E atuamos então aqui na Alemanha. Esse é o resumo básico. Super resumo, né? Super resumo do resumo. E assim, Liz, estou aqui com as perguntas, né, abertas para a gente conversar. Tem um monte, né? A hora que eu mandei a ideia do roteiro para Liz, eu falei: olha, eu acho que a gente não vai dar conta de tudo Exato. isso, mas vamos tentar. Porque é um assunto tão maravilhoso, tem tudo a ver com o que a gente está comemorando essa semana, não é? Que é o lançamento do Exato. nosso livro. Infelizmente, você não tem ainda, né, Liz? Pois é, isso que eu ia falar. Eu tô. Vamos combinar, porque ele tá até quentinho, né? Saiu do forno, assim, tá quentinho mesmo. E, e assim, o livro ele realmente fala muito sobre missão e todas as lives dessa semana eu contei alguma coisinha do livro só para dar um spoilerzinho, né, para o pessoal e queria só Legal. comentar aqui com você que um dia nós estávamos com as crianças, então esse livro, para quem está aqui nos assistindo e quem vai nos assistir, o teor, não é? A grande história desse livro é a nossa experiência lá na Índia. Nós ficamos lá num orfanato com 53 crianças. Tinha mais, mas as 53 estavam ali sempre. E nós vivemos, não é, uma experiência única. E aí, Liz, um dia, uma dessas crianças, o menorzinho assim deles, né? A gente estava se organizando para fazer uma feira de saúde. E antes da feira a gente ia fazer a propaganda. E uma das monitoras falou assim para mim: Miss Valéria, olha só o que o Debassis falou para mim. Então tem um dos menininhos lá, hoje já é um garotinho maior, mas na época bem pequenininho. A monitora falou: Debassis, eu acho melhor você não ir agora, você ir só na feira de saúde, porque agora a gente vai com os maiores, não é? Com os soldados maiores. A gente falava que eles eram soldados, né? Uhum. E aí ele falou assim: eu sou pequeno, mas a minha boca é grande para falar de Jesus. Oh, que gracinha. Eu nunca esqueci disso, aí o Paulo. E aí, sempre que a gente olhava para ele, a gente lembrava, né? Eu sou pequeno, mas a minha boca é grande para falar de Jesus. Que E a legal. gente sabe, não é, Liz, da importância das crianças, dos adolescentes, da família como um todo em relação à missão. E aí, já vou para a primeira pergunta, amiga, que eu quero ouvir você hoje. O pessoal quer Manda ouvir ver. você, né? Olha só, muitas das famílias que procuram a gente, elas sofrem, eu falo que elas sofrem um passado que já passou e têm ansiedade por um futuro que ainda não chegou. Normalmente nós, como seres humanos, a gente tem essa, não é? E acaba esquecendo de aproveitar o agora. Mas enfim, e muitas dessas famílias, elas sofrem um futuro para os filhos. Puxa, será que meu filho vai ser isso? O que será que vai acontecer com meu filho? E assim, queria que você contasse um pouco para as famílias que estão com a gente e vão nos assistir. Liz, como é que é essa história de missão?
o que você entende de missão? É agora que começa a missão para um futuro? Uhum. Assim, qual seria o primeiro passo de uma família que quer, não é? Que quer colocar missão no coração dos seus filhos? Na verdade, eu sei que ficou até difícil de frasear, mas assim, como é que coloca essa pergunta? Mas eu acho que eu entendi bem o que você quer dizer, porque é um erro comum achar que as coisas se definem lá na frente, no sentido de que, quando ele chegar na idade, ele vai então procurar oportunidades de missão e vai encontrar qual que é o caminho. O problema é que a geração que já está nessa idade está toda perdida em relação à missão, porque ela nunca foi orientada desde pequena. Então é só pensar no seguinte: eu converso com um monte de gente, eu estou vendo vários entrando aqui, eu converso com um monte de gente que tem interesse por missão, mas que logo pergunta: Liz, mas como é que a gente faz em relação à família? Quando a família não apoia, quando a família não concorda. E aí já começa o primeiro ponto, entendeu? A verdade é que a gente diz que a gente quer ver Jesus voltar, a gente diz que a gente está acumulando tesouros no céu e não nessa terra, a gente diz que está se preparando para a vida, né, e o caráter para o céu e não focando nas coisas dessa terra, mas tá ali os pais botando uma pressão horrorosa nos filhos de que tem que seguir medicina, direito ou sei lá o que, sabe, o que outra coisa, porque tem que fazer muito dinheiro, tem que ganhar muito bem e chegar a um ponto de estabilidade financeira, blá, 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 blá. Então aí você vê a discrepância entre o que é falado e o que é feito na vida real, né? Então, na verdade, começa realmente com ter uma visão de reino dentro de casa desde pequenininho. Porque se a criança cresceu ouvindo que ela tem que estudar muito para poder entrar, sabe, para um curso teoricamente mais que tem mais valor e que aí ela vai ter uma profissão que ganha melhor, você está dizendo uma coisa para o seu filho no culto pessoal lá, se tem culto pessoal, né, ou lá na igreja quando vai no final de semana, mas quando chega no dia a dia mesmo, a expectativa é completamente diferente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo é: você quer mesmo que seu filho seja missionário? Porque a maioria fala que quer ver a volta de Jesus, que quer apressar a volta de Jesus, todas essas coisas bonitinhas. Mas na hora de botar isso na prática, não coloca. Então, o que eu estou me referindo é: se você vai ser um pai ou uma mãe que vai ficar com esse discurso, entendeu, desencontrado, então é melhor você parar primeiro e escolher o que você realmente quer para sua vida, para a vida dos seus filhos. Porque se você quer ver Jesus voltar e quer ver seu filho salvo, entendeu, e realmente dedicado nas coisas de Deus, não adianta então ficar nessa dicotomia, entendeu, de falar que nós somos, né, focados no reino de Deus, no avanço do reino, mas a gente também quer que meu filho seja o que ganha melhor do que todo mundo e que para isso ele vai ter que ficar o tempo inteiro só focando em, enfim, estudos e entrar para a melhor faculdade, para o curso que vai no futuro dar o melhor emprego para ele. Porque esse é o grande ponto que a gente não quer admitir, né? Que nenhum dos grandes missionários eram grandes, entendeu? Milionários. Exatamente, eram grandes Tinha o profissionais carro na do área deles ano, ganhando não muito é? dinheiro. Tinha. É, entendeu? Então, é muito importante que a gente seja realista. Não estou falando que missionário vai ser o contrário disso, que missionário vai passar fome. Gente, não tem nada a ver. Só estou falando que não é coerente esperar do filho que ele foque tanto em alcançar coisas materiais aqui nessa terra, entendeu? E ficar com esse papinho de que a gente quer apressar a volta de Jesus. Então, a gente tem que ser muito coerente. Então, na verdade, tudo começa realmente desde pequenininho, mostrando que ser uma testemunha para Jesus é mais importante do que toda qualquer coisa, entendeu? Porque senão o menino fica alienado lá nos estudos, por exemplo, e esquece que ele podia estar sendo uma testemunha para todos os colegas de faculdade dele ou na escola, né? Então, são essas coisas que a gente precisa ser um pouco mais coerente como cristãos. Missão começa realmente com uma visão clara de avanço do reino e de testemunho diário, sabe? Para as pessoas com as quais a gente está em contato. Faz sentido ou ficou mais confuso? Não, faz todo sentido, sabe, Elisa? Eu gosto muito de conversar com as famílias na prática, no dia a dia. A vida lá em casa, não é? Como acontece a vida lá em casa? Eu acho que você colocou isso de uma forma assim, boom, muito aberta, muito aberta. Então, não tem coerência, não é? Eu
falar uma coisa no meu culto diário e viver outra. Eu achei assim muito especial o que você falou sobre o avanço do reino. Então, quando o meu filho vai para a faculdade ou quando ele vai estudar, mesmo pequeno ou grande, mesmo não é criança ou adolescente, é isso que eu preciso falar para ele, não é, Liz? Eu falo muito, é uma educação intencional. Filho, você está lá na escola, mas é para quê? Por que você está lá na escola? Isso me lembra muito os valdenses, não é? A história dos valdenses, que inspira a gente, mas realmente você foi assim no foco mesmo. E Valéria, eu diria que é até importante a gente também ter em mente de que não é só assim de dar um sentido de dever para a criança, de tipo, é seu dever ser uma testemunha. Eu acho que vai até mais além do que isso. É realmente criar os filhos para que eles sejam luz. A luz você não tem que ficar falando para ela, brilha agora, brilha, brilha, brilha. Eu não tenho, sabe, ficar mandando a luz brilhar a cada momento. Eu simplesmente tenho que dar conexão, né? Eu tenho que ter energia aqui para poder ligar ali, para se conectar com a lâmpada, para poder ter luz. Então, eu acho que isso é outra coisa que eu mesma vi isso o tempo todo, eu crescendo assim, entendeu? E, enfim, pressões que vêm, às vezes, no contato com líderes, com pessoas na igreja e tudo mais. A minha mãe era muito sábia nessa área, mas mesmo assim eu fui, sei lá, tive contato com esse tipo de pressão, a pressão de que a gente tem que ser uma testemunha em todo local. Não, faça do seu filho um cristão que está constantemente, como é que chama? Transbordando, entendeu? Porque eu acho que é isso que está faltando, essa coerência de focar mais em sermos cristãos coerentes, que quando a gente abre a boca, a gente não precisa forçar a barra para testemunhar, sabe? É natural, porque a gente vai ser grato a Deus pelas coisas, a gente vai ser uma influência positiva onde a gente está e as pessoas vão perceber que a gente é diferente, entendeu? Enfim, eu acho que é isso que está faltando, e a gente vai conversar sobre mais coisas, né, aqui, mas assim, eu acho que é isso que está lá na base, que está faltando, que gera todos esses problemas. Ah, meu filho não está mais interessado nas coisas de Deus, meu filho já não quer mais ir na igreja, meu filho já não quer mais fazer o culto pessoal. Eu acho que pode ter sido problemas lá na base, entendeu? De que a criança nunca foi ensinada realmente a ter um relacionamento pessoal com Cristo e viver uma vida com Ele. Era só aquele, sabe, vai lá, faz o culto e você tem que ir para a escola e ser uma testemunha. Brilha. Entendeu? Então, essa é uma coisa que me preocupa, essa é uma coisa que eu acho muito triste, é ver essa separação, entendeu? Entre o que se fala, o que a gente professa como cristãos e a prática não está acontecendo dentro de casa, né? É verdade, Liz. E isso começa na base, como você falou. Para nós, assim, a gente entende a base como sendo, primeiro, é o culto pessoal. Então, eu pergunto muito para as famílias, para os pais, as mães, os responsáveis, não é? Pelas crianças, pelos adolescentes, os bebês, não é? Assim, o seu filho já viu você lendo a Bíblia? Seu filho vê você orando? Não é? Seu filho vê você, e aí a gente está falando aqui de missão, não é? O que você vive que transborda para dentro da sua casa, missão, transborda para o coração dos seus filhos. E assim, uma coisa que você comentou agora, que eu acho que a gente pode traduzir como oportunidades também. Então, eu acredito que a família, na prática, lá no vamos ver, no dia a dia, ela pode criar oportunidades. E nós estamos aqui com uma especialista, não é, nessa área. A Liz tem aí mentorias com missionários ao redor do mundo todo, conhece projetos tanto aqui no Brasil quanto no exterior, ministérios, coloca as pessoas em contato de uma forma assim muito, muito especial. E assim, se você hoje, Liz, fosse falar para uma família, então, eu estou vendo aqui algumas famílias também que a gente conhece e as mães possivelmente também vão assistir. Então, as mães do nosso grupo, o nosso grupo é assim, a mãe está lavando louça e está ouvindo a live, né? A mãe está com o carrinho do bebê e está ouvindo a live. E a gente fala, tá tudo bem, tá ótimo, é isso mesmo. Por quê? Porque são grandes emoções na vida das famílias. Liz,
Sim. Se você pudesse falar para uma família hoje, assim, eu quero buscar alguma coisa, uma oportunidade, seja um curso, um seminário, um podcast, o que que eu buscaria para minha família, para criar essas oportunidades de missão? Eu acho, assim, o que eu sempre tenho a tendência maior a achar mais eficaz é tempo junto, né? Mais do que simplesmente falar, olha, manda seu menino escutar esse podcast aqui ou assistir esse vídeo aqui na internet. Então, eu sempre acho mais legal, desde pequenininho, criar o hábito de, por exemplo, ler histórias missionárias juntos, entendeu? Coisas assim. Então, eu admito que isso é uma lacuna no mercado brasileiro ainda. A gente mal encontra todas as biografias, né, em português de grandes missionários, muito menos em versão para criança. Então, isso é uma coisa que, graças a Deus pelo livro de vocês, justamente, Agora porque... tem. Exatamente, porque é uma ferramenta agora, então, para melhorar essa falha que tem no mercado brasileiro em relação à missão. Mas eu recomendo, sim, tentar conseguir livros de missão, alguns tem inclusive na internet gratuitamente, porque não estão sendo mais impressos no Brasil, né? Então você encontra sobre, por exemplo, Hudson Taylor, Bruce Olsen, tem algumas histórias que, como não está mais sendo impressa, você pode pegar gratuitamente em PDF na internet. Mas assim, o que eu recomendo é nem que você procure assim, sites que tem, e tem muitos sites cristãos, que tem um blog sobre a vida de alguém, Amy Carmichael, entendeu? Pessoas que quem sabe você não vai encontrar um livro tão facilmente. Simplesmente leia junto com seus filhos ou leia a história como adulto, né? E conta a história para a criança. Mas eu acho que é muito importante que a criança tenha um contato desde o começo com isso, para que não seja uma coisa, sabe, totalmente aleatória para ela. Eu, por exemplo, não tive esse privilégio. Eu não tive contato nenhum, entendeu? Com histórias missionárias. Na Igreja Adventista, a gente tem, sim, algumas histórias no sábado de meia que a gente chama de carta missionária, mas só depois de adulta que eu fui entender que a maioria das histórias não eram necessariamente missionários, não eram missionários, eram histórias de conversão de alguém em algum local, entendeu? Que não deixa de ser valioso, mas assim, só para mostrar como a gente tem muita falta disso, desse tipo de material, né? Então, por isso que eu recomendo, vai em blogs, entendeu? Tem muitos blogs legais, assim, que você só coloca o nome de um missionário na internet e coloca lá, história de fulano, e vai aparecer algum post, entendeu? Sobre algum desses missionários. Mas também, exatamente, tem cursos online hoje em dia, tem podcast. Tem o meu podcast, que não é feito para criança, mas um amigo meu que mora nos Estados Unidos até me contou que ele escuta com um menininho, acho que de 4 ou 5 anos, o filho dele tem. E ele, é porque ele gosta muito de coisa de missão, é difícil encontrar. Eu comecei a escutar perto dele, agora ele escuta Que sozinho. bonitinho. Então, Uau! mas é isso, entendeu? E até, inclusive, no meu podcast eu faço séries de tempos em tempos, só contando histórias missionárias, e no restante do ano são temas missionários, né? Questões que o missionário precisa saber. Mas, enfim, é buscar essas coisas e eu, de novo, enfatizo, fazer junto, como família, entendeu? Não simplesmente virar para o seu filho e falar, escuta lá o papo missionário. Não, sabe, não é necessariamente o que vai realmente trazer uma visão missionária para ele. É a família buscar isso junto. Fantástico, fantástico. Gente, quem tá aqui, quem vai assistir, grava essa frase da Liz. Preciosa, preciosa. Tempo junto, tempo junto, tempo junto de qualidade. Muitas famílias também sofrem com isso. Valéria, eu não tenho tempo, né? Eu chego já cansada em casa, ou então tudo tão corrido. Mas quando a gente cria uma rotina, quando a gente consegue organizar o nosso tempo, e aí eu volto lá, né, Liz? Volto lá no meu culto pessoal. Eu como mãe, eu como pai, porque é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. E a gente consegue, não é? A gente consegue sozinho? Não. É com a sabedoria de Deus que está lá no temor. E está onde? Está lá no meu culto pessoal. Então, é importantíssimo esse tempo junto que a Alice acabou de falar, porque é isso que vai dar oportunidade e vai fazer, não é? Eu gosto muito de Lego, né? De bloquinhos de montar. São como esses bloquinhos de montar que vão sendo construídos em família para a missão. Lindo, lindo isso que você comentou. Gente, olha só. Digita aí o nome de um missionário e você vai encontrar um montão de coisa. Um
muita coisa mesmo. É. Fantásticas, de histórias. Para contar, na hora eu falo que é o culto do reset, não é? É o culto da noite, assim, ao pé da cama, o filho já tá de pijaminha, pronto para dormir. Vou contar uma história para você. Gente, olha que importante, uma história real. Uma história real. De pessoas reais, que inspiram a nossa vida real, que transborda. E, Valéria, se eu posso fazer um comentário do que você comentou, né? De que as mães e os pais, né, falam, mas eu não tenho tempo. Eu acho que isso é uma das maiores falácias que a gente cai hoje em dia, de achar que a gente não tem tempo. Se a gente for analisar, na verdade, hoje a gente tem mais tempo do que qualquer outra geração, porque a gente não gasta mais 2 horas lavando roupa, por exemplo. A gente literalmente usa, sabe, são 5 minutos para jogar na máquina e depois, no máximo, mais uns 10 ou 15 para estender, entendeu? O grande ponto é que a gente não para perceber a quantidade de tempo que a gente joga no lixo, assim, sabe? Da descarga. Então, o que eu tenho desafiado as pessoas, principalmente, né, os missionários com quem eu lido, eu falo, simplesmente baixa um aplicativo desses que controla quanto tempo você está gastando em cada aplicativo no seu celular, você vai descobrir rapidinho para onde o seu tempo está indo, entendeu? O buraco, eu fiquei agora um mês sem usar Instagram, fiquei chocada o tanto que eu li, entendeu? Porque quando eu estava cansada do trabalho, não tinha Instagram para ir perder tempo. E como o Instagram era a única rede social que eu tinha, na mesma hora que eu cansava do trabalho, eu falava, tá, o que eu vou fazer agora? Já lavei a louça, sabe aquela coisa, já botei roupa na máquina, bom, vou sentar e vou ler. Meu tempo de leitura duplicou imediatamente. Uau. Só por não ter Instagram na minha vida. Então, assim, eu desafio realmente as pessoas a fazerem um compromisso e realmente... Tô falando aqui para pais e para... Eu vi um monte de gente jovem aqui. Então, independente da fase que você está vivendo, se desafie a botar realmente, sabe, um número aí, uma visão clara do que é essa quantidade de tempo que você está gastando com coisas que, quem sabe, não estão realmente te ajudando. E aí você vai encontrar tempo, sem dúvida, para fazer culto familiar, culto pessoal, tudo isso. E as prioridades, não é, Liz? Uhum. Qual é a minha prioridade como mãe, como pai? Qual é a minha missão na maternidade, na paternidade? Os jovens que estão aqui também, qual é a minha missão agora? Não é? Quais são as minhas prioridades? E assim, Liz, para você, onde que começa a missão? Onde começa a missão? O marco zero de missão. Bom, nessas horas eu acho que o melhor é ir para Jesus, né? Vamos deixar ele falar onde começa, né? E quando Jesus falou para os discípulos dele como que eles iam, né, se envolver com missão, que foi justamente... Ele falou em vários momentos, claro, mas ali o mais marcante, sem dúvida, foi ele já, né, subindo ao céu depois da ressurreição. E você pode ver isso, claro, ali rapidamente, né, no final de Mateus, por exemplo, que a gente sempre fala, né, que aí ele dá a ordem de ir, né, e pregar o evangelho. Mas se você for para Atos 1, é o melhor local ali para entender como é que foi realmente essa interação, né? E você vê ali Jesus falando que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, é muito fácil a gente imaginar o missionário só quando ele entra no avião e vai até os confins da terra. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente começa em Jerusalém. A gente começa onde a gente está. A pessoa que entra num avião sem nunca ter feito nada em Jerusalém não vai fazer nada de útil lá vai dar ruim da terra, entendeu? Vai dar ruim nos confins da terra. Exato, porque você não aprendeu. É a mesma coisa. É tão surreal que a gente não parar para pensar, né? É a mesma coisa do que falar assim, uma pessoa vira e fala, eu quero muito ser padeiro. Perfeito. Então, olha, amanhã eu vou te dar a chave, você vai lá, vai abrir a padaria às 5 da manhã e vai fazer o pão. É a mesma coisa que botar um menino no avião que nunca fez nada em casa, entendeu? Não vai funcionar, não vai sair nada dali. Então, sempre começa em casa, sempre, sempre, sempre. E aí não é só o culto familiar que a gente está falando, é realmente envolver os filhos em atividades missionárias. E aí não estou falando só... Eu vou ser um pouquinho chata aqui, mas eu não estou falando de ajudar em coisas da igreja. Dificilmente o que você vai fazer na igreja é missionário, porque é só pra gente que já é da fé, entendeu? Missionário, trabalho missionário mesmo, é para testemunhar para pessoas que ainda não conhecem. Então é realmente ter uma visão completamente diferente. Por exemplo, vai brincar no parquinho, isso vai ser muito difícil se um dia eu tiver filho, que eu vou falar aqui agora, mas em vez da mãe ficar no celular, conversa com outras mães, entendeu? Se você está guiando seu filho direitinho, você vai ver o teu filho testemunhando. Eu vejo o tempo todo, ouço histórias, né, de familiares ou de amigos falam, minha filha virou pro outro e falou, sabe, de Jesus assim do nada e tal. Então,
se a família começa a se ver realmente como embaixadores de Cristo, que é o que nós somos, então eles que vão ser lindo. embaixadores em todo tipo de interação. E é disso que eu estou falando de atividades missionárias. Não estou falando de ajudar em coisas na igreja apenas, mas principalmente fazer coisas fora dos portões da igreja, entendeu? Eu já contei isso várias vezes, mas eu comecei a fazer voluntariado com 11 anos. Minha mãe era a maior apoiadora. Eu até hoje acho o máximo que ela, sabe, não tinha sentido nenhum. Ela podia ter falado, não, filha, ai, não, só vai dar trabalho, no final de semana eu quero descansar, não sei o que, não. Mas minha mãe ia lá, tinha 11 anos, né, sozinha, ia lá, me levava na casa de apoio da criança com câncer para fazer meu voluntariado no sábado à tarde, entendeu? E isso é uma coisa que raramente a gente vê, porque já tá essa coisa totalmente desconexa, né? De que, se a gente já foi na igreja no final de semana, já fizemos nossa parte, sabe? A gente já tá garantido, já pegamos Já tá. o ticketzinho para entrar no céu. E não é bem por aí não, colega. Então é muito importante que os pais sejam os que vão realmente criar essas oportunidades e vão dar o exemplo para os filhos, né? Em tudo que eles estiverem fazendo, que eles se vejam como embaixadores também. Então sempre começa em casa, mas quando eu digo em casa, não é só dentro da casa, no culto familiar, começa nas imediações da casa, né? Nessas oportunidades que existem fora da casa. Você falou de você, não é? E eu lembrei de uma coisa também que aconteceu comigo essa semana. A Darleite comentou sobre a filha dela também, super jovem, que foi fazer missão Caleb. E assim foi, sabe, o start para o coração dela começar a transbordar de empatia. Empatia. E assim, sabe, Liz, muitas famílias falam essa palavra, que tá faltando essa palavra. Tá faltando empatia no meu filho. Tá faltando empatia na minha filha. E você me fez lembrar um dia também, quando eu era pequena, eu era criança, sei lá, acho que devia ter uns 8 anos de idade. Eu tava brincando na pracinha aqui perto da minha casa, não é? E tinha uma das menininhas que estava brincando com a gente. Nunca tinha visto e estava muito suja, muito suja. Aí, daqui a uns minutos, chego com essa menina em casa. Falei, mãe, trouxe uma amiguinha. Eu quero dar minha roupa para ela e eu queria que você ajudasse para ela tomar banho. E assim, o pai e a mãe dela não tava, ela, menina solta assim, sabe? E aí, a minha mãe, né? Até hoje minha mãe comenta, filha, eu lembro daquele dia que eu fiquei assim, meio passada. Onde veio essa menina? A Valéria tá doida, mas eu vou apoiar. Que legal. Minha mãe deu banho nela, não é? Trocou ela. Eu dei uma roupa minha de presente para ela. E aí a gente voltou para a pracinha. Então, isso que você falou, não é? Tempo junto. Eu acredito que a família é o núcleo da sociedade. Começa na família, mas vai transbordar, né, Liz? Vai transbordando para fora. Exatamente. E o que você poderia falar para as famílias aqui, Liz, sobre empatia e missão? Tá, me dá aqui a autorização se eu posso entrar num negócio chato, se eu posso ser Pode. Já assisti aqui. Já assisti todos os seus cursos, né? A gente fez curso e tem coisa polêmica que quebra paradigma, não é? Quebra paradigma. Vai lá, amiga, vamos lá. Assim, eu posso falar as coisas bonitinhas e corretinhas que não vai incomodar ninguém, mas a verdade é que, se a gente for muito honesto, a gente está vendo cada vez mais essas novas... Aí, ó, o Ítalo me conhece bem, Liz é do Liz. A gente está vendo cada vez mais nessas novas gerações uma coisa muito assim de que a criança é o reizinho da casa, né? A criança ganha tudo, a criança tem tudo de mão beijada. Síndrome do imperador, né? Síndrome do imperador. E muitas vezes porque os pais estão tentando compensar porque eles não tiveram, que é uma coisa tão, pra gente que é educadora, né? A gente sabe muito bem. O erro típico é pensar assim, olha, eu não tive isso, eu vou dar o oposto e eu vou acertar. Eu vou acertar com certeza. O que a pessoa não para pensar é que o oposto de algo que você considerou ruim na sua infância não quer dizer que é o certo imediatamente. Você pode errar de 10 milhões de vezes e 10 milhões de formas, entendeu?
Então essa ideia de, olha, eu não tive tudo isso e eu acho que eu seria mais feliz, então vou fazer tudo ao contrário, entendeu? Vou dar tudo que eu não tinha, não sei o quê. A gente está criando uma geração muito focada em si mesma, cada vez mais. Você vai vendo assim direitinho, entendeu? E você vê que eu posso dizer, eu tenho 33 anos, que até ali na minha geração ainda era tipo, filho, se você começar a se achar muito reizinho do mundo, você vai dar uns tabefes no bumbum para acordar para a vida, entendeu? Eu lembro assim que eu não tinha como me achar esse rei todo, entendeu? Do universo. E uma coisa que me preocupa é que essa ideia de eu vou tentar prover tudo e dar essa vida perfeita para o meu filho, a gente esquece que justamente quem tem a vida perfeita fica só, sabe, voltado para si mesmo, não entende o que é dificuldade, sabe, desafios e tudo mais. Então, porque empatia é isso, tem que sentir com o outro. Você não vai conseguir sentir uma coisa que não faz ideia do que é, entendeu? Então, se você não faz ideia do que é privação, você não faz ideia do que é lutar para obter alguma coisa, você nunca vai conseguir olhar para o outro e ter a dor que o outro tem, entendeu? Porque não tem nada formado, você não tem nenhuma gavetinha na cabeça, entendeu? Que faz sentido aquela informação. Então, você vê o outro passando fome, eu não estou falando que você deixar o seu filho passar fome, mas você vê o outro passando fome, você não faz ideia do que é isso, porque você come o dia inteiro, entendeu? A criança come o dia inteiro, qualquer hora que ela pega snack lá, pega lanchinho, não sei o quê. Essas coisas de não ter limite para nada, quando a criança vê qualquer outra coisa ao redor do mundo, ou ali do lado de casa, ou na televisão que seja, para ela não faz conexão nenhuma. Então, o que me preocupa é que nessa tentativa de dar o melhor para os filhos, você não está permitindo que o seu filho cresça e que o seu filho tenha experiências concretas do mundo real, entendeu? No mundo real, você vai estar viajando de carro depois de ter feito alguma coisa, sei lá, visitado os avós e você está com fome, você vai esperar chegar em casa, você não vai morrer até chegar em casa. Mas hoje em dia não, você para, se a criança fizer um chilique, você para no McDonald's mais próximo e resolve o problema. Resolveu o mesmo problema ou estragou tudo no fim das contas, entendeu? Eu tô falando dessas pequenas coisas que, infelizmente, nessa tentativa de ser o pai mais legalzão, a mãe mais, entendeu? A criança agora já não tem mais nenhuma das dificuldades normais do dia a dia e não consegue se relacionar com os desafios dos outros. Sei que é um negócio difícil de escutar e que é algo difícil de parar para, sabe, refletir, mas é muito preocupante porque realmente aí a criança cresce sem ter nenhum tipo de sentimento em relação ao sofrimento do outro. E aí depois a gente quer que o filho tenha um coração de missão, não é? Quer que a família transborde missão, sendo que o que você falou é seríssimo. Então, são nas pequenas coisas que realmente o caráter começa a ser desenvolvido. E essa questão de síndrome do imperador, síndrome da imperatriz, é algo seríssimo nas famílias, porque as famílias, não é, Liz, têm medo, infelizmente, de perder o amor dos filhos. Exato. E é tão triste porque, tipo, colega, isso não é amor, entendeu? Isso é libertinagem, isso não é amor, na verdade. Isso, eu tava conversando com meu esposo essa semana de como a minha mãe, se eu fizesse um chiliquezinho, minha mãe só tinha que olhar. Ela só olhava assim. Essa sobrancelha que eu puxei dela. Ela só subia a sobrancelha e tudo se resolvia, entendeu? E eu falei, Lucas, não é porque minha mãe, eu sabia que minha mãe ia me bater até sair sangue se eu continuasse. Não, é o temor do Senhor, sabe? Aquela consciência de tipo, minha mãe não é pra brincadeira, entendeu? E minha mãe é coerente. Então, eu sinto que isso é uma coisa muito forte na minha infância, né, e dos meus irmãos. Era essa coerência de saber que minha mãe estava me corrigindo e que realmente eu não ia morrer de fome, entendeu? Voltando à casa dos meus avós e que chegasse em casa a gente ia comer. Não sei, era... Não estou tentando ser saudosista de, era melhor antes. Claro que tinha criança mimada na época lá, mas eu só vejo assim que até pelas questões históricas do brasileiro, entendeu? É muito comum agora os pais da minha idade
estragarem os filhos porque eles não tiveram Fazer tudo o e acham que contrário. agora vai ser muito melhor. Eles vão ser filhos muito melhores porque você tá dando tudo que você não teve. Calma, analisa com calma. Provavelmente você é um ser humano decente porque seus pais não pararam no McDonald's qualquer chilique que você deu no carro, entendeu? É importante botar isso em perspectiva. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, olha, eu fico impressionada porque assim, sabe, Liz, durante toda essa semana, ok, a gente tem um tema que é educação de ponta cabeça, né? E hoje a gente está falando sobre missão. Mas é impressionante como todos os nossos convidados aí que estão comemorando com a gente o lançamento do livro, vocês estão falando a mesma linguagem, não é? A doutora Wélida Dancini, então quem não assistiu às outras lives, as lives estão aqui no meu IGTV, aqui no meu Instagram, valéria.cita com S, dois T's, e depois a gente vai subir pro YouTube. Então, assim, a doutora Wélida falou exatamente isso, gente, na primeira live. Quando eu faço, não é, tudo que o meu filho quer, eu estou indo exatamente ao contrário, ao contrário. Com medo de perder o amor deles, na verdade, eu vou perdendo. É como se fosse escapando assim, não é? Como areia aqui entre os dedos. Por quê? Porque a criança precisa dessa rotina, desses limites. Ontem, nós falamos sobre valores, regras, consequências, como organizar isso de acordo com a Bíblia. Então, a Alice conhece o nosso programa, conhece a metodologia 321, né, que é lá de Colossenses 3:21, e os pais ficam assim, como é que é? Não irritar o meu filho? Aí leva para o outro lado, né, Liz? Aí leva para o outro lado. E não é isso que a gente está falando, não é isso que a Bíblia fala, gente. Sabe? Quando você organiza dentro do seu lar regras, valores, quando existe consequência, sabe? Que tem coerência, que não é o castigo que vem de cima para baixo, que vem, não é aquela coisa de autoritarismo, tudo começa a ficar em paz, com mais amor. Eu gostei da Darleide, ela falou uma palavra, não é a gentileza. A gente lê, gosto muito do livro Orientação da Criança, a bondade dos pais, mas eu falo que é o tough love, não é? É o amor firme, o amor firme. E isso que você falou, Liz, é muito sério, porque está totalmente relacionado com a empatia. Então, é geração, né? Eu faço parte de um grupo de educação e esses dias alguém postou, geração mimimi. Uhum. A geração mimimi, não pode falar nada que é mimimi. Mas é justamente porque a gente cai nesse erro de achar que limites são ruins para a criança ou que ela vai deixar de gostar da gente, quando na verdade todo ser humano precisa de limites e ele precisa aprender a esperar pelas coisas, por exemplo, para que não seja essa autogratificação constante e imediata, né? Tudo isso, na verdade, só leva a um ser humano mais disfuncional na sociedade, né? E os pais achando que estão, nossa, olha, estou fazendo tudo que meus pais não puderam fazer por mim. Eu dou presente o tempo todo, eu faço isso e aquilo, entendeu? Eu dou tablet para o menino, não sei o que, menino de 2 anos tem tablet já. E acha que tá, sabe, eu tô provendo tudo que meus pais não me deram. Para pensar. Você tá vivo porque teus pais não te deram tudo que você queria, entendeu? Você tem o mínimo de autocontrole porque seus pais não te deram tudo que você queria no momento que você queria. Então, eu vejo que falta muito esse pensamento crítico de analisar. Peraí, deixa eu parar para pensar. Se eu dou um tablet para um menino de 2 anos, o que acontece no futuro? Não pensa no agora. No agora ele ficou distraído e você não teve que se preocupar com nada. Mas e no depois? O que isso acontece para a gente como educadoras, para a atenção dele, para a capacidade realmente de se concentrar em algo, né? E realmente ir a fundo em algo, sem ficar imediatamente precisar de entretenimento rápido, né? On demand. Então, é muito triste essas escolhas sem pensar no que acontece lá na frente, né? Sem pensar nas consequências. Sim, e é assim, e são nas pequenas coisas, como você comentou, essas pequenas coisas que vão colaborando para grandes coisas,
pouco a pouco, vão sendo construídas. E a gente está aqui, não é, falando sobre empatia, sobre missão, sobre família, relacionamentos, valores, regras, consequências, sobre disciplina, sobre amor, gentileza, tanta coisa que tem na missão. E assim, Liz, como, para você, como que uma família começa a missão? Vamos colocar faixas etárias, assim. Uhum. Tem um bebê. Liz, você é especialista aí em missão, conhece projetos fora do Brasil, dentro do Brasil, conhece pessoas. Eu tenho um bebê. Como é que eu começo missão com o meu bebê? Eu tenho um filho de 5 anos, tenho um adolescente, não quer mais saber de nada. Como é que eu começo missão com essas faixas etárias? Tá, vamos tentar resumir aqui, né, pelo tempo, porque claro que vai tomar muitas formas, dependendo da circunstância da pessoa, né? E a gente tem que ser realista também de que não dá para tentar fazer passe de mágica, né? Tipo, a família não teve nada de interesse pelo bem de qualquer outra pessoa que não fosse eles mesmos, e aí do nada que é agora que o adolescente super egocêntrico e voltado para o próprio eu agora faça caridade, entendeu? Tipo, não é assim. Mas são coisas que a gente ensina desde pequeno. Eu vou falar rapidamente, eu não vou tentar fazer coisa, né, castelo de cartas aqui que não se sustenta. Claro que com bebê você não vai conseguir fazer nada assim surreal, mas você pode sim, sem dúvida, expor essa criança a outros contextos, se possível, principalmente que essa criança esteja acostumada, por exemplo, a ver pessoas diferentes né, do que ela é, por exemplo, uma criança que está acostumada numa casa super confortável e tudo mais, que ela, tô falando de bebê toddler, né, criancinha ali, marzinha também, que ela não fique imersa numa bolha onde ela só conheça aquela realidade, né? Não tô falando de fazer turismo na favela, não, tá, gente? Não tem coisa mais abominável do que isso. Vou levar meu filho na favela para ele entender quão difícil é a vida dos outros. Não, favela não é zoológico, não, gente. Tô falando só assim, de se expor a outras coisas, e a melhor forma, como eu já falei, é dando o exemplo. Faça você, pais, né, parte de alguma coisa, como, por exemplo, ser voluntário numa organização social, alguma coisa assim. Agora, uma coisa que é muito interessante, que poucas pessoas param para pensar, mas que isso aqui é a base de um conceito de caridade e de gentileza, né, como você usou, não distorcido, por exemplo, desde pequeno, ensinar valores de compartilhar, mas não compartilhar a roupa que está velha, furada e o brinquedo que já quebrou. Então, tem muitos pais que se acham o máximo porque todo ano faz uma limpa nos brinquedos, porque ganha 100 brinquedos por ano. Então, faz a limpa nos brinquedos, tira tudo que está estragado, faltando peça, né, quebrado e tal, e dá para caridade. Fizemos a nossa parte, nós somos o máximo. Olha que cristãos e que pessoas incríveis nós somos. Não. Você ensinou para o seu filho que você só dá o pior para os outros e fica com o melhor. Pior lição que você podia ter ensinado para os seus filhos, porque você acabou de cortar na base qualquer sentido de empatia pelo ser humano que não é você mesmo. Então, olha como é que isso aqui é muito sério. Se você, tem algum pai e mãe aqui me escutando, se você tinha o hábito de fazer uma limpa uma vez por ano e pegar tudo que é velho, botar numa sacola e falar para o seu filho, olha que lindo, a gente vai doar isso aqui, vai fazer caridade, né? Corta, corrige isso imediatamente. Conserta a roupa do seu filho, faz ele usar mais tempo e dá uma outra roupa que ainda está em bom estado para uma outra criança, entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a mudar desde pequenininho. A criança precisa desenvolver desde pequena, para ser realmente um missionário, basicamente duas coisas. Um amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. É isso que Jesus falou, certo? Então, é simplesmente ele tem uma comunhão tão real com Cristo que ele transborda, como a gente falou, ele ou ela transborda. E o amor ao próximo tem que ser por meio realmente de contato com o próximo, em fazer algo genuinamente, de dar de si mesmo para o próximo, entendeu? Não é dar brinquedo quebrado, é realmente dar bons brinquedos, entendeu? Para uma organização, não simplesmente ir lá e falar, olha que lindo que a gente fez. É uma organização que tem necessidades outras do que brinquedo? Com certeza. Descubra que necessidades são essas. Dá para vocês se voluntariarem como família nessa organização. É muito mais fácil dar brinquedo que o filho enjoou
do que realmente dar o seu tempo. Mas se você não ensinar isso para o seu filho, que o tempo, o nosso tempo e nossos talentos são o bem mais precioso que a gente pode dar para o outro, você está dando tiro no próprio pé, entendeu? No sentido de falar, eu quero muito que meu filho seja isso e aquilo outro, mas não está batendo com a realidade. Então, são essas coisas que deveriam começar desde pequeno, mas se você já está com um adolescente, com todo respeito, todo estragado, que só pensa nele mesmo, e que se você tirar o Xbox da mão dele, ele tem um chilique, começa a dar o exemplo. Começa você a se voluntariar, vocês como pais a se voluntariar, por exemplo, numa organização, e com o tempo, quem sabe, convida ele ou ela para ir junto com você. O que não dá é sempre esperar que o filho mude, mas eu vou ficar no meu celular o tempo todo, entendeu? Então, essas coisas que para mim são o mais preocupante, entendeu? Eu tô super preocupada aqui porque eu esqueci de desativar meu celular, tem um negócio que ele desliga todos os meus aplicativos às 10 da noite. E acabou de... Falta 5 minutos. Liz, Tá. deixa a mensagem aqui para a família, então. É porque assim, vai cair, com certeza, eu teria que entrar Olha que legal isso daí, hein, gente? Nós estamos falando aos domingos também sobre redes sociais. Olha o exemplo da Liz. Vai cair daqui a pouco. É que eu sempre esqueço Deixa a disso. mensagem, amiga. Não, mas olha, eu só quero dizer o seguinte, eu sei que algumas das coisas que eu falei são muito duras, mas eu juro que eu não falei para te ferir. Eu falei para você que está ouvindo acordar para a seriedade da situação e tomar realmente atitudes compatíveis com isso. Então, a minha mensagem final para você, pai, mãe, adolescente, criança, quem quer que esteja assistindo, é que não tente mudar o outro sem se mudar a si mesmo. Então, se você é um adolescente querendo mudar seus pais, que são, sabe, só focados em bens materiais e que dizem que são cristãos, mas querem que você faça medicina para virar rico. Não tenta mudar eles, tenta mudar você primeiro. Se você é um adolescente, então, vai você fazer alguma coisa primeiro e depois chama seus pais. Faz um voluntariado. Eu tô batendo no voluntariado porque, gente, não tem outro jeito. Jesus falou que era para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. A gente tem que parar com essa coisa de que ir na igreja é suficiente. Não é. Você está cumprindo metade do mandamento só, entendeu? Então é muito importante ter tempo de qualidade em família, servindo a outros e buscando a Deus. Se você buscar esse equilíbrio entre essas duas coisas, você vai ter uma família muito mais saudável. O problema é que a gente continua forçando a barra em ou uma dessas coisas ou nada dessas coisas, entendeu? A gente quer uma família cristã, mas ninguém faz culto pessoal, ninguém faz culto junto. A gente quer uma família que se preocupa com o outro, mas também não faz nada pelo outro. Tá vendo? É tão incoerente isso. Não faz sentido. Não faz sentido esperar, entendeu? Que as coisas vão acontecer do nada. Então, por favor, mantenha isso em mente, de que é muito importante que vocês busquem a Deus como família e que vocês busquem servir ao próximo como família. Aí sim você está no caminho para se tornar um missionário cada vez mais eficaz. Ai, que lindo, que especial. Amiga, se você cair daqui a pouco, então, ó, famílias que estão aqui, sigam o exemplo da Liz e façam isso, não é, nos aplicativos dos seus filhos. É o quê? Limite, não é, Liz? É limite, organizar o que a gente tem mais de precioso, que é o nosso tempo. Exatamente o nosso tempo. Muito mais do que coisas. Muito mais do que organizar os brinquedos. Achei fantástico esse. A Liz colocou a gente aqui na prática mesmo, no dia a dia. A gente gosta disso. É vida lá em casa. Obrigada, Liz. Então, olha, gente, comemorando aí o lançamento do nosso livro. Muito obrigada por você fechar com chave de ouro essa série Educação de Ponta Cabeça. Um beijo para você. Obrigada pelo convite, amiga. Que Deus te abençoe e que esse livro seja uma bênção para muitas e muitas famílias. Será. Já está sendo. Amém. Muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que tá aqui. E essa live vai ficar gravada, tá bom? E olha, o Paulo acabou de colocar aqui nossas redes sociais, o nosso contato, para quem quiser entrar, falar com a gente e fazer parte desse programa, Reforma e Família, ou também adquirir esse livro, porque é semana de festa, gente. Como colocar, não é, a missão dentro do coração das crianças. Então, se você chegou agora e não assistiu o começo dessa live, assiste toda, inteirinha e compartilha. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.